Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A nova vida. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos, ó Deus, pelo texto que acabamos de ler e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-lo, a guardá-lo no nosso coração e, na ajuda do Espírito Santo, torná-lo vivo nas nossas vidas para a glória do seu nome. É a oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós damos início à parte final da carta de Paulo aos Romanos. Ainda temos uma caminhada relativamente longa até o 16º capítulo, mas hoje nós iniciamos o segundo tempo desta nossa jornada, a segunda grande parte da carta, uma parte notadamente mais prática, mais aplicável às nossas vidas. Assim como eu disse na semana passada, é importante que eu também faça esta ressalva. Essa divisão que nós costumeiramente fazemos da carta de Paulo não significa necessariamente que a primeira parte Paulo trata apenas de doutrina sem ser prático e nessa apenas de prática sem doutrina. Uma coisa não exclui a outra. Mas é claro como Paulo, de forma muito pedagógica, escreve dessa maneira, apresentando pressupostos, defendendo-os biblicamente, segundo a palavra de Deus, e depois aplicando-os às nossas vidas. A carta de Paulo é uma carta extremamente doutrinária. Como nós vimos, os primeiros 11 capítulos, Paulo está tratando de doutrina bíblica. Paulo fala, entre outras coisas, da doutrina da queda, do pecado, da condenação. Paulo fala de justificação. Paulo fala de santificação. Paulo fala do lugar dos gentios e como pela graça de Deus, do lugar dos judeus, E como pela graça de Deus, os gentios também são parte da igreja de Jesus. E nesta segunda parte, depois de falar todas estas coisas a respeito da salvação, Paulo deseja situar esta doutrina dentro da nossa vida. Sabe, depois de você ouvir um belo discurso, você se pergunta a si mesmo, o que isso tem a ver comigo? Então, a partir de hoje, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para nós. Sabe aquilo, esse assunto que eu estou tratando desde o primeiro capítulo da carta? É a respeito disso que eu gostaria de mostrar como vocês podem viver estes ensinamentos. E é nessa perspectiva que Paulo então começa o capítulo 12. Pense comigo, se primeiro Paulo fala de pecado, justificação e conversão, agora na segunda parte ele vai falar dos efeitos dessa justificação. Éramos pecadores, condenados, afastados de Deus. Depois de Deus agir no nosso coração, esta ação do Espírito Santo nas nossas vidas para a justificação produz frutos, traz consigo consequências. E por isso, nestes 2 primeiros versos do capítulo 12, Paulo nos apresenta aquilo que os tradutores chamaram de uma nova vida. E ele começa o capítulo 12 fazendo um apelo, um pedido e dando 2 conselhos. Na verdade, 2 direcionamentos, ou quem sabe nós poderíamos dizer 2 ordens. E ele começa assim, primeiro pelo apelo. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. E eu já gostaria de fazer aqui uma breve pausa nesta expressão. Rogo-vos, aqui é mais do que Paulo pedindo alguma coisa. O termo grego traduzido por rogar tem a ver com um pedido, uma súplica que envolve sentimento.
É como se Paulo, de forma muito carinhosa e muito intensa, ele fizesse um pedido carregado de sentimentos àquela igreja. Como alguém que deseja, com toda a esperança do seu coração, que este seu pedido seja acatado. E ele começa dizendo, nós poderíamos parafrasear assim, eu tenho um pedido a fazer para vocês. Depois de tudo que eu lhes falei, depois de todas as palavras que eu vos revelei, eu gostaria muito que vocês considerassem. E o pois aqui, ele nos dá a entender justamente isso. Ou seja, tudo aquilo que eu disse até esse momento tem esta aplicação. Que pelas misericórdias de Deus apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existem questões teológicas envolvendo este verso de Paulo, e a primeira delas, depois desta manifestação de carinho e de intensidade no pedido, é que Paulo pede para que os seus leitores, os seus ouvintes, possam oferecer-se a si mesmo como sacrifício vivo a Deus. Mas perceba que existe aqui uma conexão entre o pedido e o sacrifício, que é mediante as misericórdias de Deus. Por que Paulo coloca esta expressão entre o pedido e o efetivo sacrifício? Entre o pedido e o culto que os cristãos devem oferecer a Deus? Muito bem, vamos recapitular um pouco aqui a história para que a gente compreenda por que Paulo faz esse pedido, colocando como mediação as misericórdias de Deus. Os judeus, eles acreditavam, que muitos acreditam até hoje, que a salvação é algo que se conquista, que a salvação advém do mérito da guarda da lei, e é por isso que eles têm tanto zelo por datas específicas, por calendários, por dietas, por símbolos do Antigo Testamento. Depois deste momento veio Jesus anunciando a salvação pela graça de Deus. Veio então o tempo apostólico, que é exatamente este vivido pelo apóstolo Paulo. E Paulo está, ao longo de todo o seu ministério, só para situar os irmãos, aqui já fazia mais ou menos 15 anos que Paulo estava pregando em toda aquela região. O que acontece é o seguinte: por volta, no final da terceira viagem missionária de Paulo, ele escreve esta carta aos crentes de Roma. E a ideia de Paulo é o seguinte: já preguei o evangelho por toda essa região. Os meus planos agora é alcançar a Espanha. Só que para alcançar a Espanha, eu preciso de uma base missionária. Eu preciso de uma igreja plantada que possa fornecer apoio físico, apoio financeiro e sustento à pregação do evangelho na Espanha. Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma preparação para aquilo que Paulo desejava fazer na Espanha. Então pense comigo, Paulo está escrevendo àqueles irmãos nesse contexto, depois de ter passado 15 anos pregando o evangelho da salvação pela graça. E aí havia, dentro do contexto dos judeus, uma grande perseguição para com Paulo. Os judeus, dos quais Paulo fazia parte enquanto religioso, fervoroso que era, fariseu que era, e os judeus que se converteram ao cristianismo, mas ainda estavam apegados a questões ligadas à salvação por meio de obras do Antigo Testamento. Como é que a gente está, com base no que nós afirmamos isso? Por exemplo, com base na carta de Paulo aos Gálatas. Uma região inteira, composta de muitas igrejas de toda a Galácia, Paulo está tratando justamente da questão das obras como sendo o meio pelo qual se alcança a salvação. Naquele contexto, Paulo trata muito a respeito da circuncisão, mas que pode ser aplicado a outras questões também. Então, Paulo está falando o tempo todo que a salvação não é resultado das obras, mas da graça de Deus. Ele está lutando com isso o tempo todo, dizendo. E ao longo de toda a carta aos Romanos, ele está explicando como isso acontece. Paulo está tratando da doutrina da salvação. Nós só entendemos, irmãos,
verdadeiramente a doutrina da salvação quando partimos do pressuposto do estado de completa depravação do coração humano. Sabe por quê? Nós só entendemos o significado de salvação quando compreendemos o real estado de condenação que todo ser humano se encontra antes de Jesus. Então Paulo parte do pecado, a intervenção de Deus, a justificação, a santificação, lugar de Israel, dos gentios, para agora dizer: então eu estou pedindo para que vocês se ofereçam como sacrifício pelas misericórdias de Deus, porque nem isso nós podemos fazer por nossa conta. O culto que nós prestamos a Deus, ele não pode cumprir o seu papel se for apenas uma manifestação da nossa vontade, porque nós simplesmente não a temos. Quando Paulo faz menção das misericórdias de Deus, ele está fazendo menção da intervenção de Deus na salvação do ser humano. Misericórdia pode ser definido como um favor imerecido. Teologicamente, o ato de Deus exercer misericórdia significa ou implica em Deus nos dar algo que nós não merecemos. Pense comigo, se você trabalha o mês inteiro, no começo do mês, você recebe o salário, certo? Quando você recebe o seu salário, o seu patrão tem misericórdia de você? Não. Ele está te recompensando por um trabalho que você fez. Então você mereceu aquele salário. Há quem diga que algumas pessoas não mereçam tanto, mas você, via de regra, mereceu aquele salário. Isso não é misericórdia, isso é recompensa. Então, quando a Bíblia trata da misericórdia de Deus, ela está tratando de algo que Deus nos dá, que nós não merecemos. Deus nos deu a salvação sem que houvesse merecimento da nossa parte. E é por isso, então, que Paulo se utiliza desta expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Bom, Paulo faz um pedido. Que pedido é esse? O pedido de Paulo consiste em trazer à mente dos seus leitores para que eles pudessem oferecer culto a Deus. Esses dois versos, irmãos, há quem diga que esses dois versos são os versos mais zipados de toda a carta de Paulo. O que isso quer dizer? John Piper, há uns anos atrás, fazendo uma série de sermões no livro de Romanos, ele pregou 6 sermões nesses dois versos. Quem conhece John Piper sabe que os sermões dele duram 1h10, 1h15. Então nós estamos falando de mais de 6 horas de exposição bíblica, tendo como base 2 versos, que eu estou tentando expor para os irmãos em 30 minutos. Então, irmãos, a ideia é que esse texto, ele contém muitos detalhes importantes, que trazem consigo desdobramentos tão importantes quanto. Mas a nossa ideia aqui não é dissecar o texto a miúde, tratar de cada um dos seus aspectos, mas apresentar um panorama, assim como nós temos feito ao longo das nossas exposições. Então veja que o pedido de Paulo é: eu estou pedindo para vocês oferecer culto a Deus. Esse é o pedido. De que forma vocês devem oferecer culto a Deus? E aí existe uma outra questão teológica que envolve o verso primeiro. E ele diz assim, como é que vocês vão cultuar a Deus? Oferecendo o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está atrelando a ideia de um culto racional a um sacrifício que é oferecido. Irmãos, de forma muito clara, e eu imagino que talvez você já tenha percebido, Paulo está fazendo menção do culto no aspecto veterotestamentário. Perceba como as nuances de Paulo nesse culto nos remetem ao culto que era prestado pelo judeu no período do Antigo Testamento. Perceba aqui, e eu fiz questão de checar o texto no original, para saber se a nossa tradução aqui seria mais facilmente aplicada ou nós poderíamos trazer uma outra compreensão. Mas é isso mesmo. Paulo está dizendo que o culto racional que nós oferecemos a Deus deve ser como um sacrifício
vivo. Irmãos, vamos nos lembrar como era o culto no período do Antigo Testamento. Como as coisas funcionavam. Existia todo um cerimonialismo em torno do culto. Existia o separar do sacrifício, o animal vivo que era levado puro, separado, sem defeito, o melhor da manada, que era apresentado ao sacerdote, para que pudesse então imolar aquele animal era sacrificado, o seu sangue era derramado, partes daquele animal era queimado no altar. E aí existe uma figura teológica muito interessante contida no sacrifício do Antigo Testamento. Estas partes que eram queimadas no altar eram totalmente queimadas. E a fumaça que subia, a compreensão dos profetas era: esta fumaça do sacrifício, desta oferenda queimada, subia a Deus como um aroma suave. Então perceba como Paulo está tratando do culto público. Está nos dizendo para a igreja que nós devemos prestar um culto a Deus que seja racional. Mas é interessante perceber como Paulo aplica o culto do Antigo Testamento na realidade da igreja no Novo Testamento. Perceba, no Antigo Testamento você levava o sacrifício. Agora Paulo está dizendo: não leve o sacrifício, seja o sacrifício. Perceba como Paulo afirma: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis o quê? O corpo de alguém? De um animal? De uma outra coisa? Não, o vosso corpo. E aqui, irmãos, a ideia de corpo é uma ideia de um todo indivisível. Corpo aqui não refere-se apenas ao nosso corpo físico, mas tudo aquilo que contém a nossa existência. Vou abrir um parêntese aqui, não está no meu esboço não, porque não estava no meu planejamento. Dentro da teologia, existe uma discussão muito grande a respeito da separação do indivíduo. Alguns dizem que existe corpo e espírito. Outros dizem corpo, alma e espírito. E alguns dizem que só existe corpo. O que nós dizemos? Existe a ideia daqueles que defendem a dicotomia, corpo e espírito, tricotomia, corpo, alma e espírito. Hoje, dentro da teologia sistemática, nós já trabalhamos com uma ideia de um todo indivisível. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos ser separados do nosso corpo. Pense comigo. Você é um ser, um todo indivisível do seu espírito. Pastor, mas e quando eu morrer? Ok, tudo bem. O seu corpo vai para a terra, vai desmanchar e o teu espírito volta para Deus que o deu, certo? Mas vamos continuar na revelação. O que vai acontecer no último dia? Os mortos ressuscitarão primeiro, terão um corpo glorificado, o espírito se une ao corpo, tanto para a salvação quanto para a condenação. Então nós nascemos, o corpo, Deus formou Adão, soprou-lhe o espírito, então aquilo estava junto com Adão. Quando Adão pecou o corpo começou a sofrer enfermidade, dificuldades, morte física, mas também sofreu o espírito, ficou afastado de Deus. Então vem Jesus, o segundo Adão, intervém na história e nos redime. Redenção significa compra. Jesus nos comprou. Jesus comprou só o nosso espírito, irmãos? Não! Jesus nos salvou integralmente. Então, é esta a ideia de corpo aqui em Romanos 12. Todo o nosso ser, a nossa mente, os nossos planos, o nosso intelecto, aquilo que nós acreditamos, o nosso corpo físico, tudo isso, o todo indivisível do pastor, do presbítero Valdemir, do Átila, do Wellington, de todos nós, deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Por que vivo, irmãos? Pense comigo. No Antigo Testamento, o sacrifício era oferecido, ele era apresentado vivo, mas morria, não morria?
Por que que o nosso sacrifício é apresentado vivo e vivo permanece? Porque Jesus já morreu no nosso lugar. Porque a morte não é mais o nosso último estado. Nós nos apresentamos a Deus como uma oferta a Ele, tudo aquilo que nós temos, vivos, porque Ele nos resgatou da morte para a vida. O nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui é a ideia de que, quando no Antigo Testamento o sacrifício era cumprido, aceito diante de Deus, aquela fumaça que subia, ela apaziguava a ira de Deus até que Jesus cumprisse o decreto expiatório, morresse na cruz do Calvário, e aquilo se achegava diante de Deus como um aroma suave. Paulo está tratando de culto, irmãos, de culto enquanto congregação, de coletividade, disso que nós estamos prestando aqui. Nós precisamos entender o conceito bíblico de culto, porque às vezes nós achamos que culto é estar presente. Às vezes nós achamos que culto é algo que se assiste. Às vezes nós achamos que culto é algo, é um lugar onde nós vamos, quando na verdade culto é um serviço que prestamos. A nossa tradução em português, penso não ser a melhor para definir culto, como é, por exemplo, na língua inglesa. Culto em inglês não tem outra palavra, é service, que é serviço. Então, nós precisamos entender que culto é serviço a Deus. Então, como eu vou servir a Deus, depois de entender toda a doutrina que Paulo nos ensinou até o capítulo 11? Com a integridade do meu ser, com tudo aquilo que sou, com os mais profundos dos meus sentimentos e pensamentos. Pastor, mas eu sou muito imperfeito para cultuar a Deus. Eu tenho muitos pecados. Dá a mão, muito prazer, somos dois. Todos nós os temos. Aqui não se trata de perfeição, mas de entrega completa. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus não aceita parte do nosso culto. Muitos se enganam, aquele que acha que Deus se alegra de um culto formal, bonitinho, mas o coração não está arrependido, não está contrito, não está na presença de Deus. Quando a gente lê os profetas, lê Isaías, por exemplo, capítulo 1, Jeremias, profetas pré-exílicos, nós veremos Deus tratando desta questão do culto. Deus não aceita partes deste nosso todo indivisível. Ele aceita o resto de nós, mas não aceita partes de nós. Se tudo que você tem para oferecer a Deus é o resto daquilo que sobrou da sua vida, Ele vai aceitar, vai te fazer de novo. Mas se você deseja entregar a Deus um sacrifício que é parcial, esse sacrifício não é agradável a Deus. O culto, meus irmãos, não é algo movido por sentimentalismo. Culto é movido pela razão. O termo grego aqui traduzido por razão é o mesmo termo que dá origem à palavra no português de lógica. Então, quando Paulo diz que o nosso culto racional é essa entrega completa, ele está dizendo que é algo que nós fazemos conscientes. Existe intencionalidade naquilo que nós fazemos. Não fazemos, ou pelo menos não deveríamos fazer, movidos por sensações, emoções exacerbadas, sentimentalismos, mas algo lógico, algo racional, algo centrado. Por que isso é importante, irmãos? Principalmente nos dias de hoje. Porque existe uma tendência de espiritualização de sentimentos. O culto bom é o culto que você sente alguma coisa. Eu imagino que talvez você já tenha ouvido isso. Nossa, eu fui à igreja e não senti nada.
Parece que o culto só é bom quando você chora, quando algo extraordinário acontece nas suas emoções. E é interessante perceber que o culto racional não elimina as emoções, só não deixa que essas emoções dominem as nossas atitudes. E isso faz toda a diferença. Nós vivemos uma geração que gosta de sentir as coisas, né? Música na altura adequada, a entonação vocal de uma forma atraente. Eu estou terminando um curso, os irmãos vão perceber que eu estou aproveitando um pouco disso. Eu estou terminando um curso, uma extensão de oratória. Irmãos, são tantas técnicas de oratória, para que, se aplicadas ao discurso, trazem efeitos emocionais, que os irmãos falavam. Às vezes eu pensei assim, eu estou sendo enganado e não estou sabendo. Então, irmãos, hoje nós vivemos uma geração movida por sentimentos, e por causa disso existem aqueles então que negam os sentimentos, e esses também estão errados, como aqueles que valorizam demasiadamente. Culto racional é um culto que é lógico, que ele é movido por racionalidade, sem excluir espiritualidade, sensações e emoções. Paulo está dizendo, irmãos, quando você estiver aqui cultuando a Deus, você, o seu corpo, a completude da sua vida, for culto a Deus, faça isso de forma intencional. Irmãos, nesse tempo de pandemia eu tenho aprendido uma coisa. Durante muito tempo, a igreja enganou-se a si mesma. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente se engana quando a gente pensa que fornecendo atrativos para manter as pessoas é o meio adequado de manter a igreja cheia, oferecendo todas as condições necessárias para que alguém se sinta confortável, e eu não estou dizendo que isso é completamente errado, mas quando a gente valoriza demais essas coisas, a gente passa a querer que a pessoa esteja aqui mais do que ela mesma, e aí você começa a tomar decisões pela pessoa. No começo, você passar na casa do seu amigo para vir com ele para a igreja, é algo louvável, irmãos. Você se oferecer, você está ali e tal, mas depois de 1 ano, 2 anos, você continua fazendo isso. Perceba, se você parar de vir, ele não vai vir mais na igreja, porque não é algo intencional. E quando isso acontece, a gente sofre. O que está acontecendo? As pessoas estão sumindo. Por que está acontecendo que as pessoas se afastaram? O problema, irmãos, é que não havia tanta intencionalidade na adoração. Se nós estivermos aqui, que estejamos por completo, e que seja algo intencional, racional e lógico. Esse é o pedido de Paulo. No verso 2, ele apresenta como nós podemos fazer isso. Porque a questão é, uma coisa é eu entender o pedido de Paulo. O pedido é, ofereçam, sejam sacrifício a Deus. Isso é o culto que vocês podem apresentar a Deus. Aqui, nós precisamos fazer escolhas hermenêuticas. A minha escolha é óbvia. No verso 1, Paulo está, na minha opinião, tratando de culto público, porque a analogia é com o culto do Antigo Testamento, público. Mas no verso 2, ele fala como esse sacrifício vivo é aplicado à minha vida e à sua vida individualmente. E ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo vai dizer o seguinte, como é que eu posso então oferecer um culto a Deus que seja agradável, puro, santo e racional? Na coletividade, me oferecendo por inteiro. Quais os desdobramentos disso? Na singularidade da nossa vida, do culto que nós prestamos a Deus na nossa casa. Irmãos, não vos conformeis. O termo traduzido aqui por conformeis, ele seria mais bem compreendido como uma ideia de que você não toma a forma de outra coisa. Era uma palavra, um termo muito usado
para exprimir, por exemplo, forma por supressão. Sabe quando você, por exemplo, vai numa loja e você comprar um sapato, você quer comprar um sapato, certo? Mas você não tem lá tanto dinheiro assim. E o dinheiro que você tem para comprar, dá para comprar um modelo X, mas não tem exatamente o seu número. O seu pé entra, mas ele precisa de um molde assim, e aquilo é difícil. Pois é, a ideia é essa. Não vos conformeis não significa não simplesmente não aceitar. Não vos conformeis é não tomar a forma deste mundo. Não ser contornado, não ser moldado por esse mundo. E mundo aqui, irmãos, não vos conformeis com este século. O século aqui está para mundo. E o que é mundo? O sistema, a forma de pensar, a cosmovisão dos tempos que nós vivemos. Então Paulo está dizendo, você presta culto individual a Deus quando você não se torna, não ganha forma, não se transforma em massa de manobra. Porque perceba, irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas desejam ser umas cada vez mais iguais às outras. Perceba como a moda faz isso. Se alguém se veste diferente do que é tendência, essa pessoa está descolada. Então ela é separada. Você, ou eu, nós, costumamos naturalmente ter um relacionamento mais afinado com pessoas que pensam mais ou menos como a gente. Então existe uma tendência de iguais. Nós procuramos pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que vivem mais ou menos como a gente, para que a gente não seja diferente. Sabe qual é o problema disso? Às vezes nós transportamos este ideal de mundo para o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente começa a tomar a forma desse mundo. A gente começa a chamar pecado de outra coisa. A gente começa a chamar blasfêmia de ponto de vista. A gente começa a chamar show de culto e tantas outras coisas, tantos outros desvios. Então quando Paulo está dizendo, não tomai a forma do sistema desse mundo, ele está dizendo o seguinte, seja diferente mesmo. Existe valor na diferença. Não tome a forma, não tome os contornos do pensamento vigente desse mundo. Muito pelo contrário, aí ele faz o contraste. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, a ideia aqui, o termo metanoia, transformação, ele é muito profundo. A transformação aqui não é, que Paulo está se referindo, não é uma mudança sutil na forma de viver, mas é uma transformação de uma coisa em outra coisa. E aí, é interessante porque em todos os comentários que eu tenho usado como base para os nossos estudos, eu percebi uma coisa em comum. Para exemplificar metanoia, todos, invariavelmente, os 6 que eu tenho usado, se utilizaram do exemplo da borboleta e do casulo. Metanoia, esta transformação, ela é tão radical que significa a mesma coisa de uma lagarta virar uma borboleta. É uma coisa virar outra coisa completamente diferente. Então, irmãos, quando Deus age nas nossas vidas e nos transforma, nós devemos passar por este processo de inimigos de Deus e filhos da ira para filhos de Deus. Uma transformação que não pode ser sutil. Parece que isso aí é crente. Não, a pessoa tem que dizer, não, esse rapaz é crente. É miserável, é pecador, está cheio de defeito. Mas eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela. É disso que Paulo está dizendo. Esta nova vida significa uma transformação por completa na vossa mente. E aqui, irmãos, está o segredo da nossa interpretação. Quando Paulo fala que essa transformação completa deve acontecer na nossa mente, porque nós precisamos entender que se nós não mudarmos o nosso jeito de pensar, se nós não mudarmos a nossa forma de ver o mundo à nossa volta, fatalmente
nós retrocederemos. De tudo que deves guardar, guardes o coração. Por quê? Então, irmãos, essa transformação deve passar pela nossa mente, pela forma que nós enxergamos o mundo, as coisas à nossa volta. Porque pense comigo, se a transformação não passar pelo meu coração, pela minha mente, eu posso vir aqui, eu posso estar na igreja, eu posso cantar no louvor, eu posso pregar aqui no púlpito, eu posso ser isso, aquilo outro, que embora eu pareça ser uma coisa, de fato, nas atitudes, eu acabo não sendo de fato. E Paulo conclui então, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu quero destacar aqui, irmãos? Existe uma condicionante para experimentarmos a vontade de Deus. Eu não sei quantas vezes você já leu esse texto com atenção. Todos aqui desejam experimentar a vontade de Deus? É claro que sim. Mas Paulo está dizendo, para que vocês experimentem a vontade de Deus, que é tudo isso aqui, boa, agradável e perfeita, vocês precisam oferecer a Deus um culto racional, uma entrega completa e irrestrita ao Senhor. Então, irmãos, Paulo está tratando de uma transformação que afeta o todo que envolve a nossa vida. É aquela história, né? Deus não converte áreas da nossa vida, Ele converte a nossa vida. Deus não muda na ação do Espírito Santo determinados aspectos da nossa vida, mas Ele muda toda a nossa vida. Então, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, e aqui, vontade de Deus, mais um aspecto teológico, tem duas vertentes. A primeira delas, vontade de Deus revelada. Bom, eu experimento a vontade de Deus e muita coisa da vontade de Deus eu sei, está revelado aqui. Eu não preciso que ninguém venha, eu não preciso, por exemplo, fazer nem uma campanha de oração para saber que matar é errado, prostituir é errado. Essa vontade de Deus que foi revelada a mim está clara, e eu já consigo experimentar isso. Mas existe uma vontade de Deus, irmãos, que ela é revelada gradativamente quando nós buscamos a presença do Senhor. Então, para que nós possamos experimentar essa vontade de Deus na nossa vida e percebê-la como boa, perfeita e agradável, nós precisamos nos oferecer a Deus. Eu quero concluir com um aspecto importante aqui. A vontade de Deus na nossa vida, ela vai sempre se cumprir. A gente vai experimentar a vontade de Deus. A questão é como nós vamos receber a vontade de Deus. Pense comigo. Deus escreveu os nossos dias todos, sem que nenhum deles houvesse ainda, certo? O problema é que se eu não me oferecer a Deus em culto racional, eu não vou, ou eu terei muita dificuldade, eu não vou entender a vontade de Deus como sendo bom para mim, como sendo agradável a mim, como sendo perfeita para mim. Quando a minha vida, a sua vida estiver completamente nas mãos de Deus, haja o que houver, como diria o outro, haja o que hajar, nós veremos a mão de Deus na nossa vida. Foi assim, irmãos, com os homens e mulheres que foram totalmente entregues nas mãos de Deus. Passaram por momentos de lutas e ainda assim glorificavam a Deus. Por quê, irmãos? Porque eles entenderam que aquela era a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para eles. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de exceção, dias de limitações, de uma série de outras questões. Existem muitas pessoas que estão murmurando, questionando a Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não nos atende? E sabe, irmãos, muito desta inquietação advém da inexistência da busca de Deus, da entrega de Deus. Eu não sei como anda o seu coração, em que pé anda o seu relacionamento com Deus, mas à luz daquilo que nós ouvimos de Paulo aqui nesta noite,
nós aprendemos que receberemos a vontade de Deus como boa e perfeita e agradável, quando e se nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor. Que Ele nos ajude, irmãos, que Ele nos ajude a oferecermos um culto lógico, racional, intencional, coletivo, mas também pela transformação da nossa mente, um culto que seja agradável a Deus na individualidade do nosso ser, na transformação dos nossos relacionamentos, na transformação da nossa vida, naquilo que nós fazemos. Que Ele nos ajude, que Ele nos permita ter esta reação à salvação, esta reação primeira que Paulo nos apresenta. Depois que Cristo nos salva, a consequência direta é mudança de vida. Esta é doutrina da salvação aplicada à vida prática dos cristãos. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?